Oi, pessoal, boa noite. Muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe. Tá? Atrasamos um pouquinho hoje, uma questão técnica aqui que eu estava tendo dificuldade, mas já foi resolvido, tá? Vamos iniciar, pessoal, 20 horas e 11 minutos, né? Vamos fazer a nossa prece, fechando os olhos e buscando a sintonia com o alto, aurindo as energias que nós tanto necessitamos para a harmonização do nosso corpo, das nossas células, dos nossos órgãos, dos sistemas do nosso organismo, mas não apenas do corpo, mas do perispírito também, do corpo espiritual, dos campos energéticos, que são a matriz do nosso corpo físico. Então vamos mentalizar muita luz, envolvendo o nosso perispírito, harmonizando os centros energéticos, os chakras, os meridianos, todo o fluxo de energia possa estar equilibrado em nosso corpo, equilibrando também o corpo físico. E também, Senhor, que o teu influxo energético, que a fonte de luz que jorra do alto, possa servir de estímulo para a nossa mente, para os nossos pensamentos, para as nossas criações mentais, para os conceitos, para os sentimentos, as emoções, que se comunicam ao nosso perispírito e ao nosso corpo físico, que se expressam e que possam expressar a leveza, a claridade, a esperança, o amor, o equilíbrio, a compaixão, que todos os pensamentos nossos estejam equilibrados nas linhas do equilíbrio divino, da paz divina. E desse modo nós transmitimos para o conjunto todo e criarmos uma aura de luz que nos envolva todo o conjunto psicofísico. Mas não apenas a nós, não apenas o nosso campo vibratório, mas o campo vibratório da nossa casa, envolvendo todas as pessoas, envolvendo todos os cômodos, envolvendo a vizinhança, irradiando-se qual estrela, qual sol divino, até onde foi possível que a luz chegue. E que possamos, Senhor, vibrar deste amor onde estivermos, para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão necessitados, no plano físico e no plano espiritual. Todos que estão próximos ou distantes de nós, todos que estão ligados neste momento, nessa frequência, exercendo a boa vontade, para que, com a boa vontade, tudo mais seja multiplicado, tudo mais possa ser aumentado e possa nos trazer muito mais recursos para a nossa melhoria espiritual. Obrigado por tudo, Senhor. Que a tua luz envolva-nos hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Vou só pegar minha aguinha aqui. Então, boa noite a todos. Alexandre Xavier de Camargo falando, aqui de Campina Grande. E nós estamos aqui todas as noites, de segunda, terça, quinta e sexta, né? Cada noite a gente faz um estudo diferente, um estudo espírita sempre, né? E voltado para as nossas necessidades, né? Para que nós possamos aproveitar no nosso dia a dia e a gente possa fazer da nossa vida algo melhor, né? Nos nossos relacionamentos, a nossa saúde, né? Hoje, inclusive, nós vamos falar sobre isso, né? No livro Momentos de Saúde e de Consciência, do espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, nós vamos falar da bênção da saúde. Capítulo 18. Aí que legal, né? Estão precisando mesmo. Vamos lá? A Joana de Ângeles, sempre no começo dos capítulos aqui, ela coloca algumas frases de autossugestão. Algumas frases para que a gente use e abuse
né? Repita, internalize, para que a gente possa digerir esses conceitos e possamos automatizá-los no nosso subconsciente, tá? Então, vamos começar dessas frases aqui, aí depois a gente já começa a análise do texto, tá? Lembrando que é um estudo interativo, então vocês, a qualquer momento vocês podem estar colocando suas dúvidas, né? Acrescentando, a gente vai tentando interagir aqui na medida do possível, tá? Solucionando o que nos for possível aí das dúvidas, tá? Então vamos lá, Bênção da Saúde, capítulo 18. A vitalidade divina se derrama sobre mim e auro-a em excelente disposição emocional. Liberto-me das cargas tóxicas do desgaste psicológico, mágoas, ódios, ciúmes, vinganças, invejas, amarguras. Continuando, né? Sou de procedência saudável. A doença é acidente de percurso, que não me impede a marcha. Sadio e confiante avanço, vitalizado pelo hálito da fonte geradora de vida. Ai, que bonito, né? Todas frases muito boas que o estudo fica gravado, né? O estudo fica gravado aqui, todos os estudos, quem quiser acessar, inclusive as playlists, né? No meu canal no YouTube a gente tem todas as playlists lá em ordem e ali não sai, os vídeos não saem. No Facebook, né, tem as playlists lá, mas de vez em quando eles tiram alegando alguma coisa, né? Então quem quiser acessa lá meu canal no YouTube, Alexandre Xavier de Camargo, é o nome do canal, tá? Então é isso, né? As frases iniciais aqui, e aí vamos começar com o texto de hoje, tá? A saúde resulta de vários fatores que se conjugam em prol da harmonia psicofísica da criatura humana, né? Então a saúde, né, ela resulta de vários fatores, né, que se conjugam em prol da harmonia psicofísica da criatura humana. Ela, no livro Ser Consciente, ela estabelece um tripé é, que contribui, né, no nível macro, vamos dizer assim, contribui para o que a gente chama de saúde, né, que seria o ajustamento socioeconômico, equilíbrio mental e saúde orgânica, né? Então, saúde orgânica, equilíbrio mental, mental e emocional, né? E, e ajustamento socioeconômico. Interessante, né? E ela fala assim, quando um desses deixa de existir, geralmente a saúde é substituída pela doença, né? A saúde do corpo, né? Pode ser que ela tenha um impacto sobre o emocional, tenha impacto sobre o socioeconômico. O socioeconômico, quando ele vem a cair, né, a pessoa é desempregada, ficou desempregado, pode afetar a saúde física, pode afetar a saúde mental e emocional, né? Então, quando um desse tripé aí deixa de existir, é muito provável que o conjunto ele ressinta. Mas aí vai depender muito da nossa resiliência, né? Vai depender muito da nossa capacidade de ter a saúde real, que é a saúde espiritual. A saúde real é a criatura na direção de Deus, né? É a criatura ajustando-se à lei divina. Alexandre, mas por que a saúde real? Ora, pessoal, isso é simples. Nós podemos estar com plena saúde orgânica, mas não estarmos com a mente direcionada para o bem, com o emocional de uma forma ajustada, né? Nós podemos estar dando energia, né? Sobrando energia à disposição, mas podemos estar fazendo muita coisa errada, ou seja, isso não é saúde real.
Isso é saúde orgânica, por enquanto. Por enquanto. Porque de futuro acaba virando doença, acaba virando, né, desajustes. A saúde real é a criatura andando, né, caminhando na direção de Deus, né, na direção do bem. Essa é a saúde verdadeira. Então, mesmo que a gente passe por um momento socioeconômico difícil, se a gente tem fé, se a gente guarda a certeza do bem, a confiança em Deus, a gente consegue se manter muito mais equilibrado. Até quando a gente perde a saúde do corpo, a gente consegue se manter muito mais equilibrado. Pode até transformar do momento de doença orgânica ou até de dificuldade material num ganho espiritual, num ganho de paciência, um ganho de compreensão, né? São as provas que podem nos fazer aperfeiçoar muito, né? Então depende muito como a gente lidar com esses três fatores: equilíbrio mental, ajustamento socioeconômico e saúde orgânica, equilíbrio orgânico, né? Vai depender muito como é que a gente vai lidar com esses três fatores, tá? Porque o principal é estarmos bem conosco mesmo. O principal, né, Contita? Você até colocou isso, estar bem consigo. O principal é estarmos conectados à luz divina, ao bem, à fonte inesgotável de amor. Isso é o principal. O resto, né, são as provas que a gente vai passar e a gente vai passar tão bem quanto mais conectados ao bem nós estivermos, certo? Ok? Então tem vários fatores, né, que podem interferir. A gente fez um en passant aí, né, fez um resumo aí. Procedente do espírito, a energia elabora as células e sustenta-as no ministério da vida física, assim atendendo à finalidade a que se destinam, né? Então, olha só, a saúde procedente do espírito, né? A energia que sustenta o corpo é procedente do espírito. O que mantém a vida é o espírito. Um corpo sem o espírito ligado a este corpo não tem vida. Certo? Isso a ciência ainda não descobriu. Precisa, precisa se demonstrar isso, né? O mais rápido possível, né? Um corpo sem o espírito ligado ali, né? Mandando energia para esse corpo, ele não tem vida. A vida não se sustenta sem a energia que vem do espírito, que passa pelo perispírito, que é o corpo espiritual, que chega até o corpo físico, né? Ana Espina Alexandre, o espírito que fica triste. É o espírito que fica triste ou é o corpo? Então, é o espírito, né? É o espírito. Agora, veja bem, se você tem alterações bioquímicas, né? Se você tem alterações bioquímicas no teu cérebro, vamos dizer assim, você pode ter modificações no teu humor, modificações drásticas, que não são de procedência do espírito, que são meramente orgânicas mesmo. Exemplo, se você está tomando a medicação e a medicação está psicotrópico, está te mantendo suficientemente equilibrado, você está bem, as coisas estão melhor, tal, aí você esqueceu de tomar o bendito remédio na hora certa, ou até naquele dia você esqueceu de tomar. Passaram-se várias horas, inclusive, e tem remédio que é danado. Tem remédio que é danado, que se você passou o horário, aquele psicotrópico ali, a pessoa já começa a ter mudanças comportamentais. Já começa a ter vontade de chorar, já começa a ter. Entendeu? Então não é que está vindo do espírito, não é que está, né? É que aquela descompensação bioquímica, porque estava existindo um equilíbrio com a medicação. Aí você
né, o corpo fica bem dependente da medicação, né? Aí você provocou uma ausência súbita daquela química, aí o sistema nervoso já sente, entendeu? Aí é muito mais o corpo que está tendo impacto sobre o espírito, nesse caso, tá? Então a gente tem que relativizar daí, né? Lógico que, de modo geral, as oscilações de humor, elas têm muito a ver com a essência espiritual, o significado da vida, né? Tem muito a ver com o modo da gente enxergar a existência, o modo da gente viver e tudo mais. Tem as questões genéticas que nós podemos vir com determinados problemas já no sistema nervoso. Já não produz determinada substância direito, já falta outra, tem demais uma outra, não sei o quê. Então isso tem um impacto no emocional. Tá? Em essência, né, o nosso emocional depende mais do espírito, né? Mas nós também sofremos oscilações conforme o corpo. Você pega, por exemplo, a fome, né? Tem pessoas que são menos sensíveis à fome, tem outros que são muito sensíveis à fome. É só diminuir a glicose, é só demorar um pouco mais para comer, já bate o nervosismo, já bate um certo descontrole, uma certa agressividade, a pessoa já se descompensa. Você vê a simples questão da fome, a questão do comer, já mexe com o emocional. Você vê que coisa, né? E são coisas sérias isso, né? Aí a pessoa come, aí volta ao normal, a glicose. Parece que mexe com os instintos mais profundos, né, do ser humano. Né? Por isso que quando tem esses eventos cataclísmicos assim, né? Que afetam uma cidade inteira, o pessoal volta a atitudes que nunca se supuseram capazes, né? Porque o instinto de sobrevivência, fome e outras coisas desperta em nós emoções, né? Porque está havendo uma descompensação do organismo, né? Então é muito importante. Aí você vê a importância, né? Do corpo também quando a gente está encarnado, né? Mas a energia é procedente do espírito, a energia que elabora as células, quando a gente foi reencarnar, é do espírito que estava ligado à célula ovo, no útero materno, né, na trompa de Falópio, que depois vai se implantar na parede do útero, né, no processo de nidação, que chama. É como uma sementinha que se implanta na parede do útero, né? A célula ovo, né? Fecundada. E ali começa a multiplicação, né? Começa a dobrar, né? As células, tá? E esse processo ele é guiado pelo espírito, inconscientemente, por nós, por nosso perispírito, né? Que vai guiando a construção das células, tá? Então você vê que já lá no comecinho o nosso corpo foi estruturado pelo espírito e pelo perispírito, né? Para que e durante toda a vida essa realidade espírito-perispírito irão condicionar, irão sustentar a vida, né? Para que as células físicas atendam à sua destinação. Ok, pessoal? Tá claro, né? Tá tranquilo? Tá tudo beleza aí, né? Chuchu, beleza. Então, irradiando-se através do perispírito que a gente estava falando, né? Que são os campos energéticos, né? Que você tem o espírito, que é o pensamento propriamente dito, a mente, o ser pensante, né? Que a princípio é mais invisível para nós, a princípio, né? E aí você tem em torno do ser pensante o corpo, o primeiro corpo, que é o perispírito, que é o corpo energético. Então são campos energéticos que rodeiam, que dão forma para o espírito, para o ser pensante. Tá? Então, irradiando-se através do perispírito, fomenta a preservação do patrimônio somático, ou seja, do corpo físico,
ao qual oferece resistência contra os agentes destrutivos, em cuja agressão se engalfinha em luta sem cessar. Então, quem mantenha o sistema imunológico, quem defende o organismo, quem sustenta com a energia necessária, quem bota a ordem lá na cozinha é o espírito e o perispírito. E o corpo físico responde, né, às energias que vêm do espírito. Por isso, essa questão de cultivar tristeza, né, cultivar desânimo, cultivar ressentimento, cultivar má vontade, isso aí, pessoal, nós somos o primeiro a deprimir nós mesmos. Porque esse cultivar é atitude mental, é atitude do espírito. É lá na essência da coisa, né? É a atitude do espírito, que passa a mandar menos energia para o perispírito. Aí o perispírito também sente. Provoca interrupções nas energias que vão para o perispírito. Provoca interrupções. É como quando está acabando a água, fica interrompendo, né? Não é esse barulhinho, mas começa a interromper, né? E, por fim, essas interrupções, essa oscilação na corrente vibratória vai gerar problemas no corpo físico. Vai chegar menos energia lá no sistema nervoso, né? Vai deprimir o sistema nervoso, não vai ter aquela luz, acenda, brilha a vossa luz, não vai ter. A luz vai ficar mais apagada, os centros nobres ficam mais apagados, o sistema imunológico já sente, o sistema endócrino já sente também, já tem menos energia, tem menos combustível, né? O conjunto todo já apaga, já diminui, certo? Então, o resultado é uma predisposição maior à aquisição de doenças, né? Aumenta a facilidade da gente pegar doenças, dependendo das áreas que nós temos mais fragilidade. Porque as áreas que a gente tem mais predisposição mórbida, predisposição à doença, quando a gente diminui o fluxo da energia, geralmente são aquelas áreas que sentem mais, né? É aquela área que dá mais problema. Pode ser no corpo, as articulações, pode ser pegar muita gripe, pegar problemas respiratórios, dor de cabeça, né? Aumenta a necessidade de psicotrópico, aumenta problemas do sistema reprodutor, infecções urinárias, problema no estômago, aí surge de tudo, né? Quando a gente diminui a nossa energia. Tá, pessoal? Isso tendo como início a atitude mental perante a vida. Então é a influência do espírito, nós, né? Do nosso espírito, nós espíritos, deprimindo o conjunto todo. Isso que a gente não pode fazer porque é trabalhar contra a nossa própria saúde, né? Ok, pessoal? Certo, afeta a coluna, afeta os rins, aí cada um na sua área mais frágil, né? E às vezes a pessoa no corpo todo. Certo? Então, quem ajuda a lutar contra as infecções, contra as agressões do meio, as oscilações de temperatura, de umidade, né? Quem ajuda a lutar contra essas situações todas adversas, viróticas, bactérias, né? É o espírito e o perispírito, é a energia que vem do ser espiritual. Isso que sustenta o corpo físico. Tá? Quando essas forças se desorganizam, aqueles invasores microbianos vencem a batalha e instalam-se dando origem e curso às enfermidades.
Tá? Fica bem claro, né? Quando essas forças que vinham lá do ser mental, o ser energético, quando diminui, por isso que é desânimo, é a pior coisa que tem. Reclamar da vida, ficar, né? Reclamando, reclamando, isso aí, gente, é a pior coisa para gerar doença. Porque é como se você ficasse fermentando energia deletéria. Além de baixar as resistências, você fica ainda fermentando energias obscuras, energias deletérias. Fica enchendo o seu ambiente de energia deletéria. Entendeu? Isso a gente não pode fazer. Né? Não pode se deixar levar pela arrogância, pela desesperança, né? Pela revolta. Nós não podemos, porque isso desorganiza. É como ela está dizendo aqui, ó. Quando essas forças se desorganizam, aí os invasores microbianos que a gente está sempre lutando contra eles, porque o corpo está sempre sofrendo ataques. A gente não vive num mundo asséptico, a gente não vive num mundo totalmente limpo de bactérias e vírus. Pelo contrário, nós estamos mergulhados no oceano de bactérias, vírus. Elas entram em nós pelo ar, passa por nós e dá uma volta dentro de nós, fica dentro de nós, sai, né? Só que não se reproduzem, não dominam, porque nós temos as resistências. Então as resistências percebem, ó, está começando a multiplicar muito lá uma certa bactéria. Vamos lá combater. Aí vai lá o exército de células de defesa, né? Os linfócitos, né? Os bacteriófagos, né? Começa, não me lembro direito, mas começa aí para proteger o organismo. Linfócitos T, né? Assim, ok? Certo, pessoal. Ok? Então, precisa ter energia para isso, né? Precisa ter a organização mental, emocional, energética para manter essa resistência aí, tá? Ok? Então vamos lá. Na área dos fenômenos emocionais e psíquicos, face à delicada engrenagem do aparelho pelos quais se expressam a incidência da onda energética do espírito nesses tecidos sutis, responde pelo desequilíbrio, mais grave se tornando a questão dos desconcertos e aflições alienantes, né? Então você vê a importância da emoção, né? Da mente e da emoção. Tá? Por quê? Porque são engrenagens, pessoal, muito delicadas. São engrenagens. Imagina uma máquina. Uma máquina cheia de engrenagens, o motor lá, todo encaixadinho, né? Mas são peças brutas e tem uma tolerância uma sobre a outra, uma sobre as outras, né? E funcionam lá, o motor, né, potente. Mas a nossa relação mental e emocional com o corpo físico é muito delicado. É muito delicado. Qualquer coisa que interfere na nossa mente, no nosso emocional, aquilo é muito delicado, interfere nos campos energéticos, interfere no corpo físico. É lógico que há tolerâncias também, né? A tolerância das células, dos órgãos, dos tecidos, do próprio perispírito, né? Mas é muito mais delicado. A nossa mente é um aparelho delicado, as emoções são delicadas, as células físicas são delicadas, e elas respondem aos estímulos positivos e negativos que nós lançamos, né? Ok? Então, nós não podemos usar e abusar das coisas, nos permitindo negativismo, nos permitindo pessimismo, de uma forma assim irresponsável. Nós não podemos nos permitir isso. Porque é como se a gente dissesse, não, não tem importância não, pode mandar,
essa sujeiraiada toda para o corpo, que o corpo vai ter que dar conta, né? Só que o corpo não dá conta. Dia após dia, hora após hora, dia após dia, ano após ano, tal, né? E você mantendo a sem vigilância, sem guiar os pensamentos, sem guiar as emoções, sem administrar, né, as emoções de uma forma produtiva, positiva, dando largas ao desequilíbrio, gastando altas cotas de energia com bobagem, brigando por bobagem, né? Aumentando a importância de certas coisas, fazendo uma tempestade no copo d'água, bobagens que a gente acaba gastando altas cotas de energia que vem da onde? Que vem da mente, do perispírito, e aí ao invés de ir para o corpo de uma forma harmoniosa, de uma forma saudável, chega para o corpo tudo turbulento, a gente gasta, às vezes não vai nem para o corpo, a gente gasta emocionalmente, acaba nem indo, gasta batendo boca, né? Falando bobagens, e aí falta aquela energia para o corpo, né? E produz sintomas, começa a produzir sintomas no corpo físico, doença, né? Ok, pessoal, tranquilos? Certo? Né? Então, é preciso mais responsabilidade nossa, né? Precisamos ser mais responsáveis. Vigiando o que a gente pensa, vigiando como a gente lida com os sentimentos, com as emoções, não nos permitindo esses desconcertos que vão levando à alienação, aflições alienantes. Por que alienantes? Porque é fora da realidade, porque a gente está aumentando demais, entendeu? Então é alienante, né? A realidade está indo para um lado e a nossa emoção, a nossa mente está indo para outro, está se distanciando da realidade. É hora que a gente vai falar assim, calma, respira, olha a coisa, não é tão grave assim, não está tão problemático assim, está mais fácil de resolver do que você está imaginando. Calma as emoções, tranquiliza, né? Então, senão acaba gerando outros problemas, né? Problemas orgânicos, doenças, né? Nesse capítulo, as estruturas profundas do ser, abaladas pelas descargas mentais perniciosas, além dos desarranjos que provocam, facultam a sintonia com outros espíritos perturbadores e vingativos, que se homisiam nos campos psíquicos, produzindo infelizes obsessões. Então aí tem uma outra questão. Então, junto com esse desequilíbrio a que a gente se permite por vezes, né? E às vezes mantém aquelas raivas, aqueles ódios, ressentimentos, mágoas, né? Irritações, e mantém aquilo, aquela frieza, aquela indiferença, né? Que gera muita energia negativa, né? Abala a relação com o corpo, desestrutura a energia no nosso ambiente doméstico e atrai os espíritos vingativos, os espíritos perturbadores. Certo? Então tem mais esse problema ainda por cima. Tem mais esse problema. Que pode agravar em muito as doenças que a gente tenha, os desequilíbrios emocionais que a gente tem a tendência. Aí espíritos obsessores, espíritos vingativos começam a trazer doentes para perto de nós. Espíritos que se mataram começam a colocar perto da gente. Porque a gente abriu espaço, diminuiu a vibração. Aí você tem alguns inimigos do passado lá, fala, agora eu vou aproveitar essa situação e vou começar a trazer um monte de espírito que está por aí, às vezes até inconsciente, não sabe nem que morreu. Eu vou começar a trazer esses espíritos para cá, vou colocar eles perto aí da pessoa, perto do Alexandre, no quarto do Alexandre lá. Né?
Aí a pessoa que, sem perceber, sem entender, começa a aprofundar a depressão, começa a perder mais energia, começa a ser drenada na sua energia, começa a aumentar os pensamentos, começa a ter pensamentos suicidas, pensamentos autodestrutivos, porque aí começa a absorver os pensamentos das entidades atormentadas que vão sendo colocadas perto de nós. Aí começa a agravar o problema, entendeu? Compondo uma verdadeira obsessão espiritual, né? Se tornando um problema complexo. Como é que a gente faz, né, para sair disso? Para leitura do Evangelho, oração todo dia, preferência mais de uma vez por dia, né? Pensamento positivo, sair desse foco pessimista, sair desse foco negativo e olhar a vida de um outro modo, sair de casa, vai dar uma caminhada, vai fazer coisa boa, vai no centro, toma passe, pede ajuda, converse com pessoas boas, né? Faça uma leitura de uma mensagem, tá? Então tem várias coisas que a gente pode fazer e que vão ajudando passo a passo para a gente fazer o caminho de retorno à saúde. Ah, Alexandre, mas eu fiz um dia de prece lá e não mudou. Ah, mas você ficou 2 anos pensando negativo, 2 anos cultivando obsessão, 2 anos cultivando tristeza. Aí você quer que em um dia de evangelho já mude tudo? Calma também, né? Muita calma nessa hora. Há que se também ter bom senso, né? Discernimento, calma, né? É uma conquista também. Porque às vezes você cedeu terreno durante muitos anos aí, a vida inteira, você cedeu terreno de uma forma invigilante, descuidada, é como se tivesse um terreno e descuidou desse terreno. E foi lá, as ervas daninhas foram tudo crescendo lá. Aí virou lá um matagal cheio de bicho, cheio de coisa. Então, só devagarzinho você vai limpando esse matagal, você vai ocupando lá, vai fazendo benfeitorias, né? Tá? Mas é assim, é progressivamente, tá? Certo? Então não desanime, né? Não desanime e continue fazendo aquilo que é o certo. Porque fazer errado você já viu que não dá certo, né? Fazer errado, o resultado é muito ruim. Chega uma hora que a gente não aguenta. Então vamos fazer o certo que dá certo. A preservação da saúde exige cuidados preventivos constantes, aí o que a gente estava falando, e terapêuticos permanentes, né? A preservação da saúde exige cuidados preventivos constantes. Então é prevenção, estudar todo dia, coisas boas, elevar o pensamento todo dia, orar todo dia. Ah, poxa, mas eu vou ter que orar agora todo dia. Você não tem que orar, mas é bom orar. A gente não tem que fazer nada, mas é bom que a gente tenha uma rotina. Não deve ser uma coisa pesada, não deve ser uma coisa. A gente não deve ver isso como algo ruim. Ah, mas eu vou ter que ir no centro agora toda semana. Você não tem que ir nada, você não tem que ir no centro. Você vai se quiser, mas é bom ir, é bom tomar paz, é bom. Ninguém é obrigado, mas se você quer melhorar, é um dos recursos. Você não é obrigado a ir no médico, mas você quer ir no médico porque sabe que é bom, né? Você sabe que é bom, então vá no especialista. Nessa área espiritual, o especialista é a casa espírita, é o espiritismo. É ali que você tem melhor estrutura, né? Para você receber o cuidado, a proteção espiritual, né? Conhecimento espiritual. Certo, pessoal? Então, ninguém é obrigado, mas são possibilidades, né? Preventivas, caso a gente esteja bem, mas ajuda a prevenir. A leitura constante, oração, estudo, pensar no bem, buscar o bem, é preventivo. E terapêutico permanente, porque a gente está sempre também precisando
Às vezes te deu uma caidinha aqui, tem um probleminha ali, então a gente precisa dessa terapia do evangelho, a gente precisa da terapia do conhecimento superior, a gente precisa das melhorias, né? Que esse aspecto terapêutico que vai modificando as estruturas em nós. Então tem uma característica mais curativa, né? Que vai nos curando, vai nos transformando, né? Então, a preservação da saúde exige cuidados preventivos constantes e terapêuticos permanentes, pela excelência de que se reveste para as conquistas a que está destinada durante a encarnação. Tá? Pela excelência a importância da vida. Então exige todos esses cuidados, exige todos esses cuidados. E muito mais, né? Tá? Porque a vida é muito preciosa, tá? Prática de caridade, né? Diante das inumeráveis patologias que atribulam o ser humano, a manutenção do equilíbrio psíquico e emocional é de fundamental importância para a sustentação da saúde, que é o que a gente estava falando lá no começo. Se você tem equilíbrio psíquico e emocional, é fundamental para a sustentação da saúde. Pode acontecer que perca a saúde, mesmo diante do psíquico e emocional em perfeitas condições ou bem, pode ser que perca a saúde por uma questão, uma prova que a gente passa, uma questão que a gente pediu, um problema que a gente iria passar, ou um problema que aconteceu e que a gente vai passar, né? Mas aí, né, a gente deve manter o psíquico e emocional. É, quando a gente tem uma preparação espiritual, quando a gente tem o entendimento da, da, das leis divinas, da lei de justiça, da lei de amor, né? Todas as leis divinas que a gente vai estudando, a gente vai entendendo como é que funciona a reencarnação, lei de causa e efeito. Aí a gente vai se credenciando, a gente vai se credenciando a ter mais condição de suportar as adversidades. Então é mais fácil, ou, né, a gente encontra mais facilidade ou menos dificuldade para manter o psíquico e o emocional inalterados. Pode até alterar, mas a gente não cai, porque a gente tem a fé que sustenta, que você se preparou ao longo dos anos. Você foi angariando conhecimentos, você foi angariando sentimentos, você foi angariando experiências. E aí, quando você passa pelas grandes provas, você tem maior sustentação. Pode sentir o abalo, mas não é um abalo que te derrube. Porque você tem elementos que sustentam você. Assim, essa que é a questão importante aí, né? Entendeu? A pessoa prudente, ela vai se preparando ao longo da vida para as grandes provas. Nós nunca sabemos quando nós passaremos pelas grandes provas, tá? Então, esse equilíbrio psíquico e emocional é de fundamental importância para a sustentação da saúde. Mas esse equilíbrio psíquico e emocional a gente só consegue manter se a gente tiver uma boa visão da vida, se a gente tiver uma boa estrutura espiritual. Isso não é uma coisa superficial, é algo profundo. Não é a busca de rituais, não é a busca de artefatos, não é isso que dá estrutura espiritual para gente. É um entendimento profundo, o entendimento e a vivência profunda da fé, do discernimento, da compreensão da existência. Isso não vem assim tão facilmente. Isso tem que ser conquistado por nós arduamente, entendeu? Arduamente. Tem que ser uma busca constante para essa estruturação, tá? Desse modo, visualiza-te sempre saudável e cultiva os pensamentos otimistas, né? Olha só,
Desse modo, visualiza-te. A visão que vai além da visão física, a visão mental, imagina-te, visualiza-te sempre saudável. Porque a saúde não começa na mente, a saúde não se estende no perispírito, até chegar ao corpo físico. Então, visualiza-te sempre saudável e cultiva os pensamentos otimistas, alicerçado no amor, na ação dignificante, na esperança. Então, quando a gente está nesse caminho, nós estamos bem. Quando a gente sai desse caminho, nós estamos mal, tá? É simples assim. Se estamos nesse caminho que ela está dizendo aqui, nós estamos bem. Mesmo que a gente tenha problemas, dificuldades, sofrimento, estamos bem. Mas se a gente sai desse caminho aqui, nós estamos mal. Pode até parecer que está bem, mas está mal, tá? É só uma questão de tempo aí. Certo? Ok? É exatamente, né, Daí? Quem pensa cria, né? Isso mesmo. Quem pensa cria, quem cria irradia, quem irradia sintoniza e quem sintoniza atrai. Tudo, tudo que a gente imaginar. Liberta-te de todo entulho mental. Liberta-te de todo entulho, lixo mental, que te pode constituir fonte de intoxicação e estímulo às vidas microbianas perturbadoras, conservando-te em paz íntima. Eu não entendi, Alexandre. Ele está falando de entulho mental, depois ele fala das células, das intoxicações das células. Eu não entendi como é que uma coisa liga com a outra. Então vamos fazer a ligação aí, né? Liberta-te todo entulho mental, todo lixo mental. Por quê? Porque a saúde ou a doença começa na mente. Se a gente não se liberta de conteúdos patológicos, conteúdos doentios, hábitos infelizes, ilusões, né? Maldições, é, pessimismo, né? Se a gente não se liberta, né? Lembranças afligentes, né? Tudo isso nós precisamos trabalhar, precisamos nos libertar, precisamos dissolver. Porque se a gente não se liberta disso tudo, desse entulho psíquico, que a gente consegue muito através do perdão, do auto-perdão, do perdão também dos outros, né? Então, se a gente não se liberta desse entulho psíquico, o que acontece? Isso serve de desestabilizador, vamos dizer assim, são energias que vão desestabilizar o perispírito. E vai ocorrer então essa desestabilização no perispírito e chega até o corpo físico essa oscilação da onda e da frequência. Frequências muito desorganizadas. E aí acaba abalando células, gerando cânceres, problemas gastrointestinais, problemas imunológicos, alergias, né? Problemas pulmonares, tá? Aí você tem uma gama de problemas que podem surgir, certo? E a gente já falou das obsessões, acaba atraindo espíritos doentios e a gente começa a desenvolver doenças que tem a ver com que eles morreram, as doenças que eles tiveram, tá? Então precisamos nos libertar desse entulho psíquico para que isso não alimente as células, as vidas microbianas, facilitando a invasão de micróbios, né? De bactérias, de vírus, causando destruições. Tá? Então precisa fazer a faxina interior, música para a limpeza interior, música para a faxina, né? Aí você faz lá aquela faxina, mentaliza todos os dias. Alexandre, como é que eu faço? Pelo amor de Deus, como é que eu faço?
Limpeza mental, faxina mental, né? É só a gente fazer uma meditação, é só a gente fazer uma mentalização positiva todo dia. Ah, mas eu não consigo, pelo amor de Deus, né? Mas você vai conseguir com o exercício. Você vai conseguir com a repetição. No começo pode ser um pouco mais difícil, até o corpo acostumar, até a mente acostumar, até as emoções acostumarem. Mas o que dá a, o que dá facilidade, o que dá habilidade é a constância e a repetição, é a prática. É a prática que leva à excelência em tudo que nós formos fazer, até no pensar positivo. Usar frases de autossugestão positiva, né? Então, daqui a pouco, se a gente vai usando, vai usando, vai usando, daqui a pouco a gente está falando essas frases com naturalidade, e a gente está pensando sempre de modo positivo, porque a gente tem muito hábito de pensar negativo. Por ato reflexo, a gente pensa mais negativo do que positivo. Nós precisamos, por ato reflexo, pensar positivo. Tem que ser uma coisa só, tem que ser uma coisa já automatizada em nós já, entendeu? Não precisa parar para escolher, aquilo já vem automaticamente. Tá? A Sueli, eu só consigo 2 minutos, vou conseguir mais. Exatamente. 2 minutos, daqui a pouco é 5 minutos, daqui a pouco é 10 minutos, é 15 minutos. É um exercício. Faz algumas semanas lá, 5 minutos, depois você começa a sentir vontade de fazer mais tempo de meditação, né? Que você silencia a mente, né? Acalma a respiração, o corpo, as emoções, né? Ou uma mentalização, você faz um relaxamento, aí começa a musiquinha, começa a mentalizar que você está numa região bonita, uma região saudável, uma região iluminada, florida, né? Aí você imagina você sorridente, feliz, saudável, né? Fazendo coisas também saudáveis, com pessoas amigas. Aí a imaginação é você que pode criar daí, conforme os teus gostos, né? Certo? Ok? Então, se a enfermidade, para isso aqui, tá, para a gente se libertar do entulho mental, né? Se a enfermidade te visita, aproveita-lhe a presença para reflexões valiosas em torno do comportamento e da reprogramação das atividades. Então, tem serventia também. Se de repente a gente ficou doente, ou está doente, né? Aproveita o momento para fazer as reflexões necessárias. Por que eu fiquei doente? Tem alguma coisa nos meus hábitos que eu preciso mudar? Onde foi que eu abri alguma brecha? Alexandre, mas pode ser que seja uma coisa que eu tenha que passar, que tenha vindo. Pode, mas sempre é bom a gente fazer essa reflexão, porque sempre a gente vai achar coisas que a gente precisa melhorar. Sempre a gente vai achar o que é bom, né? Como viver melhor. Então, a gente não perde nada fazendo essa reflexão, tá? Então, vamos mudar o hábito, vamos pensar mais positivo, vamos caminhar mais, vamos, né, fazer uma ginástica, um alongamento, vamos ler, né, obras espiritualizantes, vamos orar mais, está faltando evangelho no lar. Então, aí cada um vai fazer as suas reflexões, né? Para a reprogramação das atividades. Eu tenho que mudar a minha estrutura. Se eu estou adoentando frequentemente, aí é mais provável que eu precise mudar mesmo a minha estrutura de vida. Entendeu? Uma vez, de vez em quando, lá meio perdido, ainda vai lá, mas adoentar com frequência, aí sinal que já está. Precisa rever hábitos alimentares, precisa ver hábitos de sono, precisa ver hábitos espirituais, hábitos mentais, hábitos emocionais, comportamentais. Aí precisa ver, fazer uma análise, né? A gente tem muitas
muitos elementos aqui nos estudos que a gente tem feito para a gente fazer essa análise, né? Fazer esse check-up espiritual aí, check-up psicofísico, né? Passa pelo psíquico e vai até o físico, né? Pensa na saúde e deseja ardentemente, sem imposição, sem pressão, mas com nobre intenção. Não é exigir do corpo, começar a brigar com o corpo. Ah, por que que meu corpo está doente? Não sei o quê. Não é exigir do corpo, brigar com o corpo. É relacionar-se com o corpo de uma forma mais amorosa, mais positiva, mais saudável, né? Para isso nós precisamos pensar mais na saúde, né? Precisamos nos mentalizar. Se a gente tem algum vício, imagina-te sem o vício. Imagina convivendo aquelas coisas que normalmente você faz com o vício, né? Ah, não consegue conversar com alguém sem estar com um cigarro na mão? Começa a imaginar que você está conversando com as pessoas sem cigarro, que você não está soltando baforada, que você ou um copo de álcool, de cerveja, o que for, vai descondicionando a mente, né? Isso começa ali dentro, né? Vai mentalizando você saudável, feliz. Imagina que você já passou essa fase, que você já não tem mais dependência nenhuma, química, né? Ou de qualquer outro tipo. Então imagina-te, projeta-te no futuro, e imagina já tendo superado essa fase já. Imagina-te saudável, já tendo superado já. Com todas as características de quem já superou. Um hálito agradável, uma presença agradável, um equilíbrio emocional, o corpo saudável, esbanjando saúde, o emocional tranquilo. Né? É você que cria na sua mente, tá? Qual é a visão saudável que você considera, tá, pessoal? Ok? Faz sentido para vocês? Nós precisamos desejar ardentemente, como diz a Joana aqui, ó. Deseja a saúde ardentemente. Ah, Alexandre, mas todo mundo não deseja? Não. Tem muita gente que deseja a doença. Ai, não acredito, Alexandre. Como é que você fala uma coisa dessa? Tem, pessoal. Tem gente que fica falando de doença o dia inteiro. Tem gente que fica cultivando com tamanho afinco ali. É a doença de estimação. É o problema de estimação, é a dor de estimação. A pessoa não se relaciona com mais nada, só se relaciona lá com aquela dor, com aquele problema, né? Se tirar aquele problema da pessoa, ela não sabe o que fazer da vida, né? Porque é o tempo todo ali falando do problema, né? Então, sim, é um processo meio masoquista, tá? Que elege a dor ao invés do amor, do prazer, do bem-estar, da saúde, tá? Então tem muito, viu, pessoal? Tem muito. Aí fica se sabotando, né? A pessoa fica se sabotando, tá? Então, por isso que ela fala, parece óbvio, né? Mas nada do que ela fala aqui é óbvio. Nada do que ela fala é óbvio, pessoal. Tudo tem função aqui o que ela está dizendo. Ó. Pensa na saúde. A gente fica pensando na saúde? A gente acaba pensando muito mais em doença, conversando sobre doença, entendeu? Pensa no medo de doença. Então, pensar na saúde parece óbvio, mas nós temos que aprender a pensar na saúde, a nos imaginar saudáveis. Deseja a saúde, nós precisamos aprender a desejar a saúde mesmo. Quem deseja cultiva aquilo, né? Sem imposição, sem pressão, mas com nobre intenção, né? Perfeito. Planeja-te saudável e útil. Imagina o que que você pode fazer saudável. Esse que é o problema, né? Muita gente às vezes não quer fazer muita coisa. Então a doença, a manutenção da doença e do discurso da vitimização e do sofrimento mantém, na verdade, a ociosidade, mantém a pessoa distante. Não é todos os casos, não, pessoal, mas né, tem um grupo de pessoas que é assim, né? Mantém a pessoa distante do trabalho, distante da convivência, distante
do envolvimento na vida, né? Porque para a gente se envolver com a vida, nós precisamos estar suficientemente bem. Nós precisamos criar condição para isso, né? Senão a gente inventa lá, aqui ó, tá atestado do médico aqui, ó. Eu tô proibido de fazer atividade. Aí eu uso para não ir no centro, eu uso para não ajudar, eu uso para não ir trabalhar, eu uso para não. Tô dizendo novamente, não é todos os casos assim, não são todos os casos assim. Mas tem uma gama, né, de pessoas, de situações que acaba tendo a ver com isso, pessoal. Então a doença, ela ganha uma função. A função de manter a pessoa naquela estagnação, naquela ociosidade, né? Mesmo que pareça algo negativo, mesmo que pareça que ela quer sair daquilo, mas no fundo ela não quer. A pessoa precisa querer sair de fato dessa situação. Para isso ela precisa entender esse processo, né? De autossabotagem e tal, né? Então planeja-te saudável e útil, antevendo-te recuperado e operoso no convívio familiar e social, como instrumento valioso da comunidade, tá vendo? Ó? Pensar sempre na saúde, pensar em estar trabalhando, em estar convivendo, útil na sociedade, na família, né? Então isso tudo é só nós pararmos e mentalizarmos, tá? Nos imaginarmos dessa forma, queremos, desejarmos, juntarmos vontade disso. Aí o nosso corpo vai, ó, rapaz, agora tá querendo lá, agora eu tô sentindo firmeza. Ele tá lá todo dia mentalizando, tá mandando energia para nós aqui pro corpo, as células falando, né? Agora o rapaz tá querendo lá, agora tá mudando a coisa. A direção mudou, né? Agora a direção mudou. Então, aí o corpo começa a reagir de forma diferente, né? Vincula-te à fonte generosa de onde promanam todas as forças e áureos recursos necessários ao equilíbrio, né? Então eu falava, né? A Joana falava a questão do espírito, que a energia vem do espírito, né? Passa pelo perispírito, chega ao corpo físico. Só que aqui ela fala o que vem antes do espírito, que é o espírito divino, que é o Deus, que é a fonte generosa de onde nós viemos. Então, na verdade, começa de lá, né? Começa, né? Quer dizer, nós estamos dentro de Deus, né? Não tem lá, né? Na verdade, né? Começa em Deus. Começa nessa fonte de amor. Tá? Então, primeira coisa, vamos para o primeiro passo. Vincula-te à fonte generosa, de onde tudo promana, todas as forças, né? De onde promanam todas as forças e áureos recursos necessários ao reequilíbrio. Então, primeira coisa, ato de humildade, ato de respeito à vida, a Deus, de entendimento, vamos buscar na fé, vamos buscar na oração, vamos buscar na comunhão com o universo, com Deus, com as fontes inesgotáveis, a energia que nós precisamos para ativar a nossa mente, para fortalecer a mente, para libertar das toxinas, para libertar do entulho psíquico, para que a gente aí possa mandar para o corpo físico essas forças, tá? Ok? Então, a gente já sabe por onde começar e como fazer na sequência. Reabastece-te, desculpa, é isso mesmo, reabastece o departamento mental. Porque a mente também se esgota, é tanto problema, a pessoa fica lá na dúvida, na angústia, na insegurança, né? Tanto conflito, faz parte desse problema aí, a pessoa fica cheia de a cabeça bagunçada, a cabeça rodopiando, né? Faz parte. Então, reabastece o departamento mental
Quando a gente eleva o pensamento, a gente está reabastecendo. Ajuda a acalmar, ajuda a reorganizar a mente, né? Reabastece o departamento mental com pensamentos de paz, de compaixão, de solidariedade, de perdão, de ternura, envolvendo-te emocionalmente com a vida, de forma a te sentires nela integrado, consciente e feliz. Mas, pelo amor de Deus, não vai ficar vinculando a desgraça, pessoal. Porque às vezes a pessoa já tá um bagaço, já tá só o pó da viola, né? O caco da viola. Aí a pessoa começa a vincular tudo que tem de desgraça no mundo, aí começa a assistir, a se vincular, e a chorar, e a sofrer, Gente, isso não ajuda. Tá? Então aqui ela está falando de compaixão, de solidariedade, de perdão, de ternura, mas de outro jeito. Mas de outro jeito. Não fica lá só cultivando tragédia, desgraça, e falando lá na hora do almoço, na janta, e sei lá, televisão ligada, ouvindo desgraça. Isso é a pior coisa que tem, pessoal, tá? Então, envolve-te fazendo coisas boas, ajudando alguém, orando por alguém, mentalizando soluções, mentalizando coisas boas, mas não fica cultivando desgraça, tá? Isso aí não acaba bem. E não ajuda ninguém também, não ajuda nem a você, nem a quem você tá sofrendo ali pela pessoa, mas não tá ajudando, né? Tá? No máximo faz uma prece e desliga, né? É a melhor forma, certo? Doença em qualquer circunstância é prova abençoada, exceto quando mutiladora, alienante, limitadora, constitui expiação oportuna de que as soberanas leis se utilizam para promover os calcetas que de alguma forma somos quase todos nós, né? Teimosos, insistentes no erro, no passado, né? A gente vem teimando, a gente vem reincidindo, né? A gente vem reincidindo nos erros, a gente vem caindo nos mesmos erros. Então, as doenças, certas doenças vêm, aquelas que não foram a gente que produziu no presente, mas elas vêm como necessidades reparadoras. Vamos aceitá-las e vamos usar esses recursos para tentar superá-las. Porque não é porque é prova que vem do passado que eu não posso também usar esses recursos para tentar melhorar ou minimizar os seus efeitos. Eu tenho condição de fazer isso e devo fazer isso. Senão pode se caracterizar uma atitude masoquista perante a vida, de acabar gostando do sofrimento, né? Então, a questão é o seguinte: a gente pode fazer alguma coisa? Façamos. Pode fazer alguma coisa para melhorar? Faça. Entendeu? Ah, mas o quanto que eu vou melhorar? Não sei. Mas faça. Faça o que for possível para melhorar a situação. Tá? Saudável, se você estiver saudável, aproveita o ensejo para te preservares, produzindo mais e melhor. Né? Se você está saudável, mantenha a prevenção, mantenha os bons hábitos, boas atitudes e segue assim, continue assim, sem abrir brechas ao desequilíbrio. Enfermo, agradece a Deus e amplia os horizontes mentais no amor para te recuperares, hoje ou mais tarde, aí é o tempo divino, aí é o tempo da necessidade, né? Seguindo adiante em paz e confiança, né? Então, nós vamos ficar na necessidade o tempo que for necessário para que a gente aprenda o que a gente precisar aprender. Mesmo que a gente se movimente no sentido da cura, da melhora, essa melhora, essa cura só se darão em tempo propício. Aí é o tempo divino, tá? Certo, pessoal? Acabamos por hoje, né? Espero que tenha sido bom para todos, né? E que a gente tenha condições aí, mais instrumentos para a gente viver com saúde, né? É o que a gente espera, todos nós. Certo? Ok?
Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece final, né? Já passamos um pouquinho, a gente começou um pouco mais tarde, uns 10 minutos mais tarde, né? Então fizemos aí 1h10 mais ou menos de estudo. Acabou dando certo aí para terminar, né? Vamos fazer a prece. Obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez, por mais uma noite de estudos, na companhia tão agradável dos amigos no campo material, os amigos de ideal, os amigos de dificuldades que nós passamos, todas as dificuldades materiais, dificuldades emocionais, espirituais, mas estamos todos juntos, tentando nos fortalecer, tentando nos aprimorar e tentando superar a nós mesmos, para cada dia estarmos mais fortalecidos, mais confiantes e mais positivos. Abençoa todos que estiveram conosco, todos que estarão ainda, todos que ouvirão esse material, que assistirão, que também farão reflexões, que todos recebam também a luz que vem do alto e que possam também aproveitar desses elementos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a tua paz permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado, tá? Pela presença, pela participação. Que Jesus abençoe todos vocês, tá? Bom descanso. Amanhã a gente está junto aí em mais um estudo, tá? Um abração. Até mais.